Olá, pessoal. Na semana passada, então, nós começamos a nossa introdução dos estudantes de Urântia, vendo a parte da introdução do livro de Urântia em si. E nós vimos bastante no sentido assim dos termos novos que são utilizados na introdução do livro, né? E hoje nós vamos dar continuidade e nós vamos fazer uma junção de tudo aquilo que nós conversamos na semana passada. Nós vamos pôr as peças juntas, a fim de que possamos entender realmente a razão desse projeto do Pai e como ele ocorre na manifestação. Então, eu vou começar a projetar. Qualquer dúvida muito séria, vocês avisem. E vamos lá. Opa! Está todo mundo vendo? Então, nós vamos para a aula 2 de 3, né? Vamos para a segunda aula, que é a que vai fazer a junção de tudo que nós conversamos a semana passada. Eu vou repetir novamente, há muitas coisas que eu repito 2, 3 vezes, de forma diferente, para justamente deixar o conceito bem claro, porque esse é um conceito que nunca foi informado antigamente para a humanidade, né? Então, a primeira coisa, nós vimos que tem o eu sou, e esse eu sou, o livro comenta que é a deidade estática, absoluta, infinita. A primeira coisa importante para nós entendermos é que ela está sujeita à limitação da perfeição e absoluteza. A primeira coisa para nós entendermos é o que significa estática, o que é uma deidade estática. Então, ela é sem movimento, é algo parado, é algo imóvel, né? Que não tem movimento algum, ela está parada. Segundo, o que significa infinita? Que não tem limite, que é incalculável e que é imensurável. Perfeita. O conceito de perfeição que nós temos é o mais alto nível em uma escala de valores. É a excelência no mais alto grau. O grau máximo de virtude. Quer dizer, para nós, para o significado que nós utilizamos essa palavra, não há nada acima de perfeita. E por último, absoluto. O que significa absoluto? É a realidade suprema e fundamental, independente de todas as demais. É a realidade incondicionada, que é o fundamento espiritual de todo ser, ou a totalidade das coisas consideradas como uma unidade espiritual. Então, significa que essa deidade, ela é absoluta, não existe nada acima dela. Ela é perfeita, não existe mais nada que seja mais perfeito do que ela. Ela é infinita e pertence à infinitude, né? E ela é estática, quer dizer, ela está parada, ela está sem movimento. Nós costumamos dizer que uma coisa estática, teoricamente, está sem vida, né? Não tem movimento. E o livro explica para nós que o eu sou é uma concessão filosófica para justificar as existências eternas. O conceito do eu sou é uma concessão filosófica que fazemos à mente finita do homem, presa que é do tempo e acorrentada que é ao espaço, dada a impossibilidade de a criatura compreender as existências eternas, as realidades e as relações sem começo nem fim. Para a criatura do espaço e do tempo, todas as coisas devem ter um começo, exceto aquele incausado, que é o que ele chama de eu sou, a causa primeira das causas. Conceituamos, então, esse valor nível filosófico como eu sou, instruindo, ao mesmo tempo, a todas as criaturas que o Filho Eterno e o Espírito Infinito são coeternos com o eu sou. Em outras palavras, nunca existiu um tempo em que o eu sou não tivesse sido pai do Filho e, junto com esse, o pai do Espírito. Apesar de ele colocar na linha do tempo para facilitar nosso entendimento, não existe algo que mostre que houve realmente um início, mas nós precisamos do entendimento através da linha do tempo. Por quê? Porque a mente nunca pode esperar apreender o conceito de um absoluto
sem primeiro intentar quebrar a unidade dessa realidade. A mente é unificadora de todas as divergências. Na ausência mesmo dessas divergências, a mente não encontra uma base sobre a qual tentar formular conceitos compreensíveis. Por isso que o livro nos informa tudo que nós vamos ver agora com base numa linha de tempo. E para estudar a introdução, é fundamental que nós nos utilizemos da linha do tempo. A causação primeira absoluta na infinitude é atribuída pelos filósofos do universo ao Pai universal, atuando como o infinito, o eterno e o absoluto eu sou. Veja, é importante essa conexão que ele faz aqui. O Pai universal é o próprio eu sou. Ele não é deificado nem não deificado. Ele não é real nem potencial, nem pessoal nem impessoal, nem estático nem dinâmico. Nenhuma qualificação pode ser aplicada ao infinito, exceto afirmar que o eu sou é. Num certo sentido, há uma limitação da nossa linguagem, né? Porque a gente tem que abstrair um pouco essa questão do eu sou, que ele é o tudo nada, e é um conceito que você simplesmente deixa na mente. Porque o que é ser o tudo nada? É o ser tudo e não ser nada ao mesmo tempo. Eu não sei se eu não imagino que a gente consiga penetrar efetivamente nesse conceito, né? Mas deixa abstraído na mente. A infinitude verdadeiramente está muito longe do nível da experiência da compreensão dos mortais. A infinitude inqualificável não tem sentido para a criatura finita, porque para nós tudo é qualificado, tudo tem uma qualificação. Mas a infinitude é capaz de autolimitação. Isso é importante. A infinitude, por vontade própria, ela pode se autolimitar. E é suscetível de exprimir a realidade para todos os níveis de existência do universo. A realidade que ela mesma cria. Esse é o ponto. E o rosto do infinito, que o infinito apresenta a todas as personalidades do universo, é a face de um pai, o pai universal do amor. Porque, teoricamente, se tudo sai dessa infinitude que se autolimita e ela cria personalidades, uma forma de relacionamento entre esta infinitude como pai universal com as outras personalidades é o amor. Por isso que o amor é tudo. Né? O amor é a fonte principal do universo, é a força mais poderosa do universo, porque assim como a infinitude, que é o Pai universal, se relaciona com os seres que ele mesmo criou. Nas nossas tentativas de descrever a gênese e a geração dessa realidade, esse estágio pode ser concebido como a autodiferenciação que o infinito, uno, faz da infinitude. Nós vimos na semana passada, né, que dentro da infinitude, o Pai universal, ele como primeira fonte centro, ele se limita, ele faz uma autolimitação de si próprio dentro da infinitude. Contudo, a postulação dessa relação dual deve sempre ser expandida até uma concepção trina mediante o reconhecimento contínuo eterno da infinitude. Então, este eu sou, né? Ele simplesmente, como primeira fonte centro, é o primeiro impulso dele se autolimitar. Mas ele é o próprio Pai universal. Só que ele limita a energia disponível na potencialidade da infinitude. Essa autometamorfose do eu sou culmina na diferenciação múltipla do quê? De uma deidade deificada, isto é, personificada, que é o absoluto da deidade, que ele se qualifica, né, dentro daquilo que é tudo nada, ele toma uma qualificação. É Deus como autolimitado pela vontade pessoal. E este Deus é que vai fazer o controle de toda a realidade material. E a realidade não deificada, que é exatamente o não personificado, que é essa infinitude que ficou para trás. Então, algo se qualificou e algo ficou inqualificável, quer dizer, não está qualificado, não está limitado, continua infinito e dentro da infinitude.
Essa diferenciação do eu sou teórico é revelada como absoluta na presença da primeira fonte-centro e como personalidade no amor ilimitado do Pai universal. E nós vamos entender o que isso significa, o que é esse absoluto na presença da primeira fonte-centro e como personalidade ilimitado no Pai universal. Veja como dá para ler o livro de Urântia, né? Isso daqui está no documento 105, item 2, parágrafo 3, como se você tiver um desenho, você consegue identificar exatamente o que o livro está falando. Você tem um absoluto universal, que é quem faz o equilíbrio das tensões entre o potencial não manifestado e o potencial manifestado. Então, o livro nos apresenta dois conceitos de Deus. Primeiro, infinito. Através do Ser Supremo, o Pai Universal pode ter a experiência de uma origem, um tempo de crescimento e saber o que significa esforço e luta envolvida no processo evolutivo. E aqui, responde a pergunta que alguém fez na semana passada, por que o Pai quer fazer isso? Porque é da vontade dele. Porque ele quer ter a experiência de uma origem, porque ele não tem origem, ele não sabe o que é ter uma origem. Ele não sabe o que é ter um crescimento, ele não sabe o que significa esforço e luta envolvida no processo evolutivo, porque o Pai, sendo tudo e nada, tudo que ele quer se manifesta do jeito que ele quer. Mas a hora que você coloca barreiras, que você coloca um processo evolutivo, nada se manifesta imediatamente. O Pai infinito não tem como conhecer o esforço, a não ser por meio da criação de uma expressão finita de si próprio, o Ser Supremo. Então, isso significa que o ser infinito, que a infinitude se autolimitou e está criando uma expressão finita de si próprio. Por que ele faz isso? Porque ele quer. Como eu falei, simplesmente é a vontade dele. Ele é, como eu digo, o único empregador do universo. Então, ele quer fazer isso, só que ele convida seres para que participem dessa experiência. O que Marcos, o Supremo... Oi? Ele só vai experienciar o que nós vivemos aqui através do Supremo, antes disso, não? Não, ele só experiencia através do Supremo. Mesmo porque ele não tem, ele experiencia através do Supremo, experiencia através dos ajustadores do pensamento pelo circuito do Pai. Mesmo porque o Pai universal, ele não está presente nos universos finitos. Vamos lembrar que o Pai é infinito. Tá, mas essa experiência através do ajustador não é em tempo real, né? É só quando ela for para o Supremo, é isso? Não, eu acho que é em tempo real, porque o Pai, todos os ajustadores estão ligados ao Pai universal através do circuito da personalidade. A experiência, o corpo do Pai experiencial está sendo criado com a experiência no tempo. Essa que é a diferença. Você, durante, como eu dei o exemplo da construção da casa, você participa de todos os momentos da construção da casa, mas você vai ter a casa pronta, que seria o Ser Supremo, após o seu término da construção. Mas você está participando de todos os momentos da construção da casa, vivenciando todos os obstáculos, vivenciando tudo aquilo que é necessário. Ficou claro? Ficou. Então, não é no final, ele só vai ter um corpo no final, né? Por exemplo, você pode até fazer o próprio exemplo de uma mulher que está grávida. Ela participa de todo o processo da gravidez, mas o corpo do filho só sai quando está no nascimento. Mas ela não deixou de participar de toda a fase da gravidez. Né? Então, o corpo finito do pai, ele só vai ficar pronto quando todas as experiências do universo tiverem acontecido. Bom, então o Ser Supremo é para o finito, o último é para o superfinito, para o absoluto. O que o Ser Supremo é para o finito, o último é para o superfinito e para o absoluto. Nós vamos entender daqui a pouco o que isso significa. Mediante essas metamorfoses internas, o eu sou passa a estabelecer a base para uma relação cétupla. O conceito filosófico no tempo do eu sou solitário
que é o Pai sozinho, e o conceito transitório do eu sou como trino, porque só através da trindade é que o Pai consegue se liberar da solitude, por assim dizer, porque ele cria alguém e projeta a sua personalidade, e eles dois criam um terceiro ser, e aí ele não está mais sozinho. E podem ser agora ampliadas para abranger o eu sou como cétuplo. E por que cétuplo? A gente vai entender. Essa natureza cétupla, ou de 7 fases, pode ser mais bem apresentada em relação aos 7 absolutos da infinitude. Então, primeiro, é a primeira fonte centro, que é primordial em relação à realidade total, que é o próprio Pai Universal. A segunda fonte centro, que é a fonte do Espírito, que está ligada ao Espírito Infinito. A terceira fonte centro, que está ligada à mente, aqui ao Filho eterno, e aqui a fonte da mente ao Espírito Infinito. A fonte centro do paraíso, que dá início a um lugar de manifestação, então ela é a fonte da atração de toda a matéria e o poder governante central da matéria do universo. E aí nós temos o absoluto da deidade, o absoluto inqualificável e o absoluto universal, como reservatório potencial e controlador das tensões geradas na manifestação. Como nós conversamos, você precisa ter um material, você tem o tudo nada, você tem o todo potencial, você precisa pegar este material, esta energia que está disponível nesse eu sou, e colocá-la para alimentar a experiência que você quer fazer. Isso daqui é a fonte de tudo, e aqui é o reservatório da onde sai a energia, da onde saem todas as questões, as soluções para se resolver no universo. E se nós olharmos os 7 absolutos da infinitude, nós temos aqui a primeira parte, né? Que é os absolutos, o paraíso como ponto focal da realidade e a trindade. Pois bem, nós vamos ver isso de uma outra forma que eu acho que vai ajudar melhor o entendimento. Essa infinitude, ela está ligada ao Pai Universal, é o próprio Pai Universal. Este Pai Universal, ele quando se autolimita, nós vamos usá-lo como uma relação de um cubo. Primeira parte, este Pai Universal é a própria primeira fonte e centro. Por que ele é a primeira fonte e centro? Ele se qualifica como absoluto da deidade, como a gente viu, fica como potencial o absoluto inqualificável, e o absoluto universal, ele faz o quê? Ele equilibra as tensões pelo fato desse Pai Universal ter se separado da infinitude. Então, isso daqui é a base de tudo. Por isso que o Pai Universal é a primeira fonte centro. Ele pega a energia, ele se autolimita e pega de tudo aquilo que ele tem disponível nessa infinitude para fazer a manifestação. A segunda fase, e aqui fica um potencial, né, que é essa própria infinitude e que é este potencial aqui. A próxima fase é o Pai atuando como personalidade. Aqui ele está atuando no potencial. Aqui ele vai atuar como uma personalidade, porque ele não vai ficar mais sozinho. A primeira coisa que ele faz é projetar o Filho Eterno. E esse Filho Eterno, quando o Pai projeta o Filho Eterno, imediatamente aparece a Ilha do Paraíso, que é um lugar aonde se dá início à realidade. Até então, aqui na infinitude, não tinha realidade. Não tinha nada. Então, eu preciso de um ponto em algum lugar desta infinitude, representado pela Ilha do Paraíso, que é este ponto para o início da realidade. Bom, eu tenho o Filho Eterno, eu já me liberei num certo sentido, só que eu preciso continuar criando. Se eu preciso continuar criando, eu me uno a este Filho Eterno, né? E crio o Pai Universal, crio o Espírito Infinito. E ao criar o Espírito Infinito, imediatamente surge o mundo perfeito de Avona. E surge, então, a realidade com os seres. Desta forma, este Pai Universal, que era absoluto, infinito e preso à sua própria perfeição, ele cria seres
de atenuados em potência e cria um monte de outros seres para participar dessa realidade. Então, como a primeira fonte centro, segunda e terceira, ele está ligado a pegar esta energia, que nem se fosse uma hidrelétrica, aqui eu vou criar os seres, né, e vou prover energia para que todo este universo possa funcionar, e a partir dessa realidade, né, aqui nós temos o que é deificado, isto é, personificado, e aqui o não deificado, que não é personificado, a realidade perfeita, e o Pai, então, cria a realidade evolucionária da experiência no tempo, nos universos do tempo e do espaço. Qual é a fonte? Aqui. Qual é a experiência? Aqui. É a personalidade. É essa a diferenciação entre a primeira fonte centro e a personalidade Pai, que se relaciona com os seres que vão realizar a experiência finita, realizar a experiência para que o Pai saiba, entre aspas, né, a gente diz para que o Pai saiba o que significa a finitude, o que significa ter um começo e criar esses seres perfeitos. Aí vamos ver isso de outra forma? Vamos ver isso no símbolo de Micael? Se nós olharmos os 7 absolutos da infinitude aqui, nós vamos ver aqui a primeira fonte centro, o Pai universal, e do lado esquerdo, o absoluto da deidade, o absoluto universal, o absoluto inqualificável, e aqui é não deificado. Do lado direito, nós vamos ter a personalidade Pai, onde vamos ter o Pai, o Filho, a Ilha do Paraíso, o Espírito finito e a realidade. Aí eu pergunto para vocês, olhando esse desenho aqui, por que, olhem bem para o desenho que eu vou fazer uma pergunta, por que o livro fala, e a Bíblia fala, tudo, que quando Jesus subiu aos céus, ele se sentou à mão direita do Pai? Ganha um prêmio quem adivinhar. Pergunta difícil, hein? Ela está super simples, porque eu me fiz essa pergunta há muito tempo atrás. Por que o livro sempre fala a mão direita do Pai? Põe o desenho de novo. Quero ver se vocês matam a charada. O Filho Eterno? Por que ele senta a mão direita do Pai, pessoal? Desculpa. E aí, quem chuta primeiro? Filho Eterno? Não. Por que o filho Micael, quando terminou a sua auto-outorga, sentou-se à mão direita do Pai? Porque ele chegou na Ilha do Paraíso? Não. Eu nunca pensei nisso. Eu sempre pensei nisso e eu consegui ter a resposta hoje. Vocês não acreditam. Por isso que eu falei, deixa eu brincar. Porque ele viveu todas as experiências? Não. É porque ele é o Pai. Não. Tem coincidência com a Bíblia? Não. Porque os esquerdistas são ateus. Também não, pessoal. A resposta é extremamente simples. O Espírito Finito está do outro lado. Como é que é, Dali? É porque o Espírito Infinito está do lado oposto. É a personalidade do Pai. A coisa é muito simples, é isso aqui. Aonde existe a personalidade? Do lado de cá. É porque é a personalidade do Pai. Perfeito, é a personalidade. Então, o filho vai se sentar à direita, porque à esquerda, o Pai está se relacionando com a infinitude. Vocês entenderam? É tão simples quanto isso. Por isso que a Bíblia fala, e senta a mão direita do Pai. Porque ele é uma personalidade e o Pai só se relaciona através do Pai universal com as personalidades. Nós nunca vamos saber como personalidade como é essa primeira fonte centro se relacionando com os absolutos, porque é não deificado.
E deificado significa tem uma personalidade. Vocês entenderam por quê? Eu ia dizer isso aí, mas e se tu tivesse invertido o desenho, quem é que te disse que é nessa ordem? Eu não inverti o desenho, mas a bem da verdade eu deixei a mão direita da nossa direita, e não do sentido do pai. Mas o sentido é a direita, tanto faz inverter ou não. O sentido é sentar-se à mão direita do pau, poderia ser esquerda, tanto faz, porque um se relaciona com os absolutos e o outro lado se relaciona com as personalidades. Faz sentido isso? Eu Agora acho que sim. é o preferido. Agora sim, agora faz sentido. Que bom que fez sentido, porque eu descobri isso hoje. Quando eu estava montando, eu falei, cara, agora que eu entendi por que senta a mão direita. Porque a primeira fonte centro, nós nunca vamos nos relacionar com ela. Ela está ligada aos absolutos, à infinitude. Nós somos finitos. A gente nunca vai ter acesso à primeira fonte. Por sinal, nós vamos chegar diante do Pai como seres perfeitos e finitos. Isso que é extremamente importante. Vamos chegar como seres perfeitos e infinitos. Entenderam essa questão da mão direita? E pela mão direita. Agora vocês já podem responder essa questão quando cair na prova. Bom, então essa é a questão, tá? O Pai se relaciona com os absolutos e, de outro lado, ele é a própria personalidade do Pai universal. Então, não se confundam quando você fala da primeira fonte centro e o Pai universal. É a mesma coisa, porque tudo é o Pai universal, mas só que ele tem que prover toda a energia que vem aqui do potencial para os universos. E por isso que chamam os 7 absolutos da infinitude. Né? Os 7 absolutos, porque você tem um deificado, um não deificado, você tem um que equilibra essas tensões, e nós vamos ver como, e o Pai só se libera da infinitude a partir do instante que ele cria. Então, quando ele cria o Filho Eterno, ele cria o Espírito Infinito, e juntos criam a Vona, ele saiu da absolutez. É por isso que se fala isso, e por isso que são 7, porque é a forma dele sair dessa absolutez. Muito bem, agora nós vamos ver como essas transações ocorrem sequencialmente no tempo e no espaço. E esse daqui é talvez o gráfico mais importante, sempre para ser consultado, porque ela explica tudo. Primeira coisa, como é que ele fala? A infinitude se manifesta como os 7 absolutos da infinitude. Vocês já entenderam o que é os 7 absolutos da infinitude. Os 7 absolutos da infinitude, este Pai, né, a primeira fonte centro e o Pai universal, ele se qualifica, né? Então ele se autolimita e fica um potencial não manifestado dentro dessa infinitude. A primeira manifestação dele, quando ele se qualifica, chama-se absoluto da deidade, Deus como autolimitado pela vontade pessoal. E isso chama-se realidade deificada. Por isso que o livro fala que se encontra traços ou vestígios de realidades deificadas no universo. Ou vestígios, que a palavra é outra, mas se encontra traços, né, de deidades deificadas, que é personificadas. E o absoluto inqualificável, que é Deus como possibilidade sem fim, sustentador do universo. E é uma realidade não deificada, isto é, não personificada. E quando ele se personifica, ele cria uma tensão entre essa infinitude e a personificação dele. E quem equilibra isso daqui é uma coisa chamada absoluto universal. Ele gerencia as tensões entre o manifestado e o manifestado. É como se fosse uma válvula que regula o fluxo de água, de ar, de gás, do que quer que seja. O absoluto universal, se essa válvula ficasse aberta, ele iria invadir isso daqui, porque ele é muito maior que essa limitação do Pai. Então, esse absoluto universal é como se fosse uma válvula, que ele vai abrindo conforme tem necessidade da expansão da realidade. E aí você começa a ler o livro de outra forma. Olha como é que você lê o livro. Tendo em conta o modo como uma criatura tempo-espacial perceberia a origem e a diferenciação da realidade,
o eterno e infinito eu sou realizou a liberação da deidade dos entraves que aprendiam a infinitude por meio do livre-arbítrio. E essa separação da infinitude inqualificável produziu a primeira tensão divindade absoluta. Puta, quando eu li isso a primeira vez no livro, falei, cara, o que é essa tensão divindade absoluta? Eu não tinha nem ideia. E essa tensão divindade, iniciada no Pai, resolve-se e eterniza-se perfeitamente no absoluto universal. Então, agora você entende o que acontece, né? É que nem se fosse uma válvula que estivesse segurando aquilo que vem da infinitude para a realidade. E quais são essas tensões? O tempo versus a eternidade, porque a gente sabe que aqui a infinitude é eterna, é o finito versus o infinito. Olha só, daqui para cá, você passa do infinito para o finito. A realidade potencial versus a realidade real. O paraíso versus o espaço. Ser humano versus Deus. Então, você tem todas essas tensões relativas à criação. E por que que isso é necessário? Vamos dizer que a infinitude esteja aqui, né? Ela é uma realidade não deificada. E aqui você tem o absoluto da deidade, que é como se fosse aquela bola, né? A primeira fonte centro que se diferencia. E aqui nós podemos ver as tensões que são criadas. O absoluto universal é como se fosse essa mão ou válvula que segura a primeira fonte centro aqui para não ser invadida pela infinitude. E ele vai liberando o material conforme for necessário da infinitude para a manifestação. Esse daqui é o mecanizador todo eficiente, esse daqui é o ativador, porque que ele ativa as realidades, e esse daqui, o absoluto universal, é o unificador da mecanização e da ativação. Entenderam agora o que é essa primeira tensão divindade? Isso significa que todo o universo é lógico, todo o universo é físico, todo o universo é composto de química. As leis que a gente conhece aqui, que ainda são poucas, elas funcionam para o universo todo, né? Bom, então nós chegamos na primeira parte, a fase 1. Através dos 7 absolutos da infinitude, o Pai universal se libera. Ele se diferencia da infinitude, certo? Aí ele vai atuar como Pai universal, e não como mais primeira fonte centro. Como Pai universal, ele cria o Filho eterno, que é a expressão do Pai como personalidade absoluta. O que significa isso, pessoal? O Pai universal é infinito. Ele é uma personalidade Pai infinita. Mas ele tem que ter uma personalidade absoluta. E ele projeta isso no Filho. Por isso que o livro diz que não se chega ao Pai sem ser pelo Filho. Porque é a personalidade que vai ter relacionamento conosco. E imediatamente ao criar o Filho eterno, surge aquele ponto no espaço onde começa a realidade. E aqui vem a liberação da absolutez. O Pai universal se torna o pai de uma pessoa absoluta. Desta forma, ele pode ser o pai de qualquer pessoa, deixando assim de ser absoluto. Passado o Filho eterno, o próximo passo que ele faz, né, aí vem a Ilha do Paraíso. O que é a Ilha do Paraíso? É a realidade absoluta derivada da deidade, mas não é uma deidade. É a morada da deidade, quer dizer, é um ponto onde o Pai focaliza dentro da infinitude para criar a realidade. É a expressão do Pai como não pessoa. É uma máquina absoluta de controle da energia matéria, fonte de atração de toda a matéria. Quando dizem que Deus é uma máquina, tem gente que fala, mas Deus é uma máquina? O Pai não é uma máquina. Uma parte dele faz o papel como máquina, que é exatamente a Ilha do Paraíso. Mas o Pai é uma personalidade também. Aí o Pai e o Filho se unem... O que você quer dizer como máquina? Que isso funciona autonomamente? A Ilha do Paraíso, é isso? Você tem uma máquina, o que eu quero dizer como máquina
Ela funciona assim, você tem, todo o universo é uma máquina. Como é que você tem, por exemplo, as energias saindo da parte de baixo do paraíso e caminhando por todo o universo? Quem conduz isso? Como essas energias respondem à gravidade? Tudo isso tem que ser transformado, Dali. É a mesma coisa que você tem uma central, você tem a hidrelétrica jorra essa energia para uma central, e essa central distribui essa energia pelos fios para todas as casas. É muito semelhante a isso. Então, essa parte de baixo do paraíso é como se fossem máquinas, só que essas máquinas não são máquinas como a gente conhece, elas são máquinas vivas. Elas são máquinas conscientes do trabalho que elas fazem, mas elas não têm o livre-arbítrio, elas têm consciência do que elas têm que fazer. Seriam muito semelhantes aos robôs que nós estamos criando hoje, só que muito mais evoluídos. Ficou claro isso? Sim. Bom, e o próximo passo é o Espírito Infinito, né, que é a expressão do Pai e o Filho, surge o universo perfeito de Avona, habitada por seres perfeitos. Está aqui. Então, o Pai se libera dessa infinitude. Esta é a fase 2. Então, a fase 1, a fase 2 da Trindade, aqui fica claro por que são os 7 absolutos da infinitude. E, a partir dali, nós vamos para a fase 3. Porque se o Pai... Outro dia eu vi uma coisa muito interessante, uma pessoa comentou comigo, que o Pai, quando começou a criar, ele só criava seres perfeitos, né? E ele falou, como é que é criar ser que não seja perfeito? Ele só emanava seres perfeitos, né? Talvez tenha vindo daí a ideia dos universos finitos e imperfeitos. E a fase 3, quando surge o Espírito Infinito, ele faz uma interassociação entre a Trindade, cada vez mais atenuada em potencial, certo? E esses 7 espíritos, essa interassociação, elas vão ser manifestadas no que se chama os 7 espíritos mestres, que é o Pai Universal, que é como um holograma do Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito, a união entre o Pai e o Filho, a união entre o Pai e Espírito, a união entre o Filho e Espírito e a união entre o Pai, Filho e Espírito. Cada um desses espíritos mestres tem as características de quem ele representa. Tá? Nós estamos no universo, o nosso superuniverso, ele corresponde ao 7º, do Pai, Filho e Espírito. Então, quando esses espíritos mestres têm reunião e eles precisam ter alguma opinião que corresponda à Trindade, quem fala é o nosso espírito mestre, é o nosso espírito do nosso superuniverso. As pessoas que têm mais dificuldade quando nós vamos ver isso mais para frente, de se fusionar, no terceiro estágio, na terceira fase de Avona, de identificar o Pai Universal, são exatamente as que vêm do segundo e do terceiro, do segundo, do terceiro e do 6º universo, porque eles não têm o Pai como origem. Então, eles têm uma certa dificuldade em reconhecer o Pai Universal. É curioso isso. E a partir desses 7 espíritos mestres, eles criam a experiência, os universos experienciais finitos e imperfeitos. Cada espírito mestre focaliza um superuniverso, e isso é a criação da experiência. E esta Trindade do paraíso, se ela participa aqui dos espíritos mestres, ela também vai participar nos universos finitos, como uma projeção, através do chamado Deus o Cétuplo. É o Pai Universal manifestado nos universos do tempo e do espaço. Corresponde à personalização da Trindade nos mundos da experiência, como os filhos criadores do paraíso, que são os Micaéis, os anciães dos dias, que gerenciam os superuniversos, os 7 espíritos mestres e uma representação do Espírito, do Filho e do Pai. Então, você veja que este Pai Universal, ele se projeta na Trindade e nos mundos do tempo e do espaço, ele se projeta como Deus, o Cétuplo.
É exatamente esse o problema que você encontra aqui. Porque você tem manifestações do próprio Pai, só que o Pai, nós vamos ver isso logo na parte 1, o Pai ele delegou para os seres para fazer essa experiência. Ele delegou, esse é o ponto. O Pai, ele está quietinho na Ilha do Paraíso e tudo está delegado para o Filho, para o Espírito, para os Espíritos Mestres, e cada um tem a sua autonomia dentro dos universos. Então, se você pegar o Deus, o cétuplo, voltar para cá, você vai ter a interassociação da deidade. Esta interassociação das deidades representa a Trindade do Paraíso. A Trindade do Paraíso, se você voltar para trás, né, ela vai representar o quê? O Pai Universal, a primeira fonte e centro. Ficou claro isso para vocês? Tranquilo? Isso daqui é a ligação no tempo e no espaço. Isso daqui é toda a parte tempo, é toda a parte no tempo e no espaço daquilo que aconteceu. A única diferença que a gente vai ver daqui a pouco é que toda esta primeira parte aqui aconteceu de uma única vez. Porque a vontade do Pai é primordial. Então, quando ele pensa, a coisa se manifesta imediatamente. Então, esse gráfico, sempre que você for ler o livro, se você se basear nesse gráfico, você vai entender em que parte ele está falando. E aí nós temos que entender, como eu falei na aula passada, que na fase 1, você vai ter realidades e tipos de manifestações e níveis de manifestação. Na fase 2, você vai ter realidades, manifestações e níveis de manifestação. Da mesma coisa que a fase 3. Então, é o que é o finito, o absoluto, porque não existe um pulo daqui do finito para o infinito. Você precisa passar por todas as atenuações que tem. A gente vai ver isso daqui a pouco também. Todos os seres saem daqui do paraíso, os descendentes, eles vêm daqui para cá. Nós fazemos o caminho oposto. Nós fazemos o caminho, conforme a gente for caminhando em ascensão até o paraíso, nós vamos ter que ir reconhecendo esses seres dentro de nós. Essa é a questão. Aqui, eles já conhecem, entre aspas. Nós temos que fazer esse reconhecimento, porque nós somos como uma folha em branco. A gente tem que realizar o Ser Supremo, o espírito do nosso superuniverso, os filhos criadores, a gente tem que realizar dentro de nós. Né? E quando você chega em Avona, você vai realizar dentro de você a trindade do paraíso, mais o Ser Supremo, mais o seu certo Espírito Mestre. Por isso que a gente parte do mundo finito, vai para o mundo das mansões, passa pelo universo, passa pelo superuniverso, para depois encaminhar aqui em Avona para poder chegar até diante do Pai. A gente está fazendo o caminho do fundo do poço até o paraíso. Os seres que vêm ministrar, geralmente eles fazem o caminho do paraíso para o fundo do poço, como eu falo, porque é onde é a vibração mais baixa. Fala, Estela. Cada superuniverso é criado, primeiro, não é ao mesmo tempo, cria um, depois outro. E essa energia do Espírito Mestre correspondente, ela fica em stand-by no paraíso até que aquele superuniverso seja criado? Eu não sei se... Aí que é o ponto. Cada superuniverso, ele é arquitetado. A bem da verdade, os superuniversos, eles já estão todos, assim como toda a criação, tem os modelos em Avona. E se nós temos 700 mil Micaéis, tem que lembrar que nem todos os universos estão feitos. Então, essa energia fica em stand-by mesmo. Ela está lá, mas ela não está ativa. Se você lembrar, quando o Gran Fanda chegou em Avona, é que energias começaram a se movimentar, porque foi o primeiro finalitor a chegar, ao primeiro ser experiencial a chegar em Avona, e depois chegar no paraíso como finalitor. Então, fica tudo em stand-by, está lá. Tem o potencial, você tem todo o potencial, pronto. É a mesma coisa, você constrói a casa, você só vai mobiliar conforme você vai usar os cômodos. Então, é paulatinamente. Mas está lá o potencial, sim. Porque todos os modelos estão prontos.
Todas as maquetes de tudo está em Avona. O interessante, Damolin, que o livro diz que quando chegarmos em frente ao nosso Espírito Mestre, é como se chegássemos a Deus. É o primeiro Deus que vamos encontrar, é o Espírito Mestre. Exatamente, porque ele é um Deus, né? Ele é uma deidade. Exato. Ele é a própria parte do Espírito Infinito, ele é uma deidade. Só que quando primeiro, você... Exatamente. Isso, aí você passa por ele, depois no sexto mundo você tem que reconhecer o Ser Supremo, depois você tem que reconhecer o Espírito, o Filho e o Pai no terceiro, antes de ir para o paraíso. Perfeito. Exatamente. Bom, tudo bem, pessoal? Posso dar um passo além? Então, a gente viu a parte básica, né? Vamos ver isso de outra forma? Olha que legal, a criação da experiência. Então, como é que é a criação da experiência? Aqui, o pai se libera da absolutez e tem todo o potencial disponível para criar realidade. O pai e o filho originam o universo da perfeição, né? Que é através do Espírito, né? do Espírito Infinito. E o pai, através de seus associados, origina os universos imperfeitos e finitos. Aqui, ó, universos experienciais, controle absoluto. E a Ilha do Paraíso, ela tem o controle total e absoluto da energia, matéria que vai do universo. E como acontece isso? Eu falei lá na nossa aula passada. Esta energia sai daqui como que indomada, né? É uma energia que não tem direcionamento. Ela vai passar para a parte do universo, da parte de baixo da Ilha do Paraíso, e a partir dali ela vai ser responsiva à gravidade universal. Porque aqui é como se fosse um animal indomado. Aqui ela vai ser trabalhada para que ela possa seguir os circuitos da gravidade do universo. Então, você sai, né, daquilo que é caótico, põe o direcionamento que você quer, e a partir daqui, é igualzinho que eu falei da hidrelétrica. Aqui é a hidrelétrica, a água, né, que gera energia, que vem para cá e que corre pelos circuitos dos fios que a gente tem em casa. E esse daqui, esse absoluto universal, gerencia as tensões entre o manifestado e o não manifestado. Pois bem, agora, o que vai ser o final da experiência, né? Nós vimos até aqui o que vai acontecer exatamente nessa parte aqui dos universos infinitos e perfeitos. Aqui nós temos os 7 superuniversos e os mundos exteriores. O Ser Supremo, a deidade existencial, está aqui. Aqui são os universos do tempo e do espaço, onde o Ser Supremo está em realização, que é o Deus da experiência. E tudo aqui é finito. Quando a experiência provavelmente tiver terminado aqui, ou não sei em que ponto ela tiver aqui, essa parte exterior dos universos, ela vai o quê? Ela vai começar a se manifestar, porque agora ela está em formação. Então, o que a gente chama de espaço exterior. Se aqui nós estamos no tempo e no espaço, aqui é tempo e espaço transcendido, porque você não tem como chegar no paraíso, e que é sem tempo e sem espaço, se você não tem como pular do tempo e espaço para o paraíso. Você tem que passar pela transcendência dele. Esse Deus que está sendo feito aqui é chamado Ser Supremo. Esse Deus que vai ser realizado quando tiver vida e movimento nos espaços exteriores é chamado Deus o Último. Deus o Último porque é antes do Deus o Absoluto. Tá? Então, isso que é importante a gente entender essa diferença. Sempre que você falar do Supremo, você está falando dos 7 superuniversos habitados, dos quais nós fazemos parte. Como finalitor, provavelmente, o livro não tem certeza, mas ele informa, nós vamos prestar serviços no espaço exterior, no tempo e espaço transcendido. O que é isso? Não tenho a mínima ideia. Né? E lá vai ser criado o Deus o Último.
Então, aqui é o corpo do Deus experiencial, aqui também é o corpo do Deus experiencial do tempo e espaço transcendido, e essa síntese dessas duas deidades vai dar uma deidade experiencial chamada Deus absoluto. Tá? Então, esse Deus absoluto, ele é a síntese de tudo aquilo que aconteceu nos universos do tempo e espaço, de tudo aquilo que aconteceu nos universos do tempo e espaço transcendido, e esse daqui vai ser o corpo experiencial do Pai que ele está criando. Esta é a síntese, pessoal. Ficou claro isso? Então, olha o que o livro fala, né? Logo no começo, ó. Tendo alcançado a expressão existencial da deidade de si próprio, está aqui, ó, como a trindade do paraíso, no Filho e no Espírito, o Pai está agora alcançando a expressão existencial nos níveis até então impessoais e revelados da deidade, que são o Deus, o Supremo, o Deus, o Último e o Deus Absoluto. Essas deidades experienciais, todavia, não são plenamente existentes agora, pois estão em processo de realização, mas elas são existentes potencialmente em Avona. Elas estão existentes em Avona. Então, quando você lê o livro, agora você entende de que parte você está falando do universo. E aqui é o final, entre aspas, né? Seria o final. A gente não sabe o que vai ser dali para frente, mas aqui, entre aspas, seria o final. Então, de novo, deidades existenciais, prerrogativas da deidade para o Pai universal, deidades experienciais, prerrogativas de evolução para as criaturas e com as criaturas. Aqui foi o que eu fiz lá no círculo lá do Micael. Daqui para a esquerda, a gente não tem acesso, é só o Pai universal, porque é a fonte. Daqui para a direita, nós temos acesso, porque é a parte personalizada de Deus. Dúvidas? Tem uma pergunta. Deixa eu ver se eu estou entendendo aqui. Toda essa explicação, fica a pergunta. Então, Deus, o Pai, né, o Pai universal, né, lá no início, ele, nesse sentido, ele tem forma? O Pai não tem forma. O Pai não tem forma. A forma do Pai é através do Filho, que é a personalidade do Pai. Ah, sim. Uhum. O Pai está ligado à infinitude, à absolutez. Ele é pura energia, o que quer que seja. Ele não tem uma forma. Você vai sentir o Pai universal. Você vai vivenciar o Pai universal. Mas você vai ver o Pai universal através do Ser Supremo, que é o Deus finito e que é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Uhum. Entendeu? E quem nos permite chegar ao Ser Supremo é o Micael, que criou o nosso universo. Então, quem viu o Filho, viu o Pai. Porque é o Micael que está possibilitando a criação da experiência através da criação dos universos. Sim. Apesar de, nessa explicação, de dizer que não tem a forma, mas é real e existente, né, o Pai. Mas é óbvio que é existente, Stanley, porque, veja bem, tudo que eu expliquei até agora, ele mostra que o Pai é uma realidade. O problema é você tirar essa crença da cabeça que Deus tem barba e que foi feito a nossa imagem e semelhança, que nós somos feitos a imagem e semelhança do Pai, nós vamos ver na parte 1, mas é porque nós temos uma personalidade, um fragmento do Pai, não como corpo. Esse é o grande erro. Você achar que nós somos a semelhança do Pai por causa do corpo. Não é. É porque nós temos uma personalidade que o Pai deu para o Filho e temos um fragmento de Deus que é o próprio Pai. Isto que o homem é a semelhança de Deus. Por ter uma personalidade que é uma dádiva do Pai e um fragmento do próprio Pai que ele nos deu. Isso que a gente é semelhante. Agora, o corpo físico é só o nosso corpo para atuarmos no mundo experiencial. Não tem nada a ver com Deus. Nesse caso aí, então, o livro de Urantia então explica que essa foi uma das razões, assim, mas foi uma das questões que
que Lúcifer questionou para uma questão do pai, não é? Perfeito. Ele questionou a existência do Pai universal, porque não tem como ver, dizendo que os seres de Avona que estavam maquinando isso para ter o controle. Ah, sim. Ok? Mais alguma pergunta? Posso ir para frente? Não, Fala, só um Flávio. minutinho, Dalmolin. Nesses mundos estendidos aí, tá? Que você falou que a gente vai viver também, né? Vai ter umas experiências nos mundos estendidos. Eu imaginei que a gente fosse ficar só no âmbito dos 7 superuniversos, na verdade. Não. Né? Desses 1000 mundos que a gente viveria aí, né? Porra, nós estamos se afastando cada vez mais dele do paraíso, cara. Nós estamos indo para longe em vez de ir para perto. Ao contrário, o Flávio, porque é o seguinte, nós não estamos indo para longe, nós estamos indo para dentro. Você não alcança o absoluto, nós nunca vamos alcançar o absoluto, mas para você ter mais experiência, você precisa, para chegar mais perto do absoluto, você precisa passar pelo tempo e espaço e pelo tempo e espaço transcendido, que é um nível antes do absoluto. Entendeu? Então você está indo mais para dentro. Quando você chega diante do Pai no paraíso, você chegou como finalitor do tempo e do espaço, perfeito como o Pai é perfeito. O teu próximo nível evolutivo é experienciar o não tempo, o não espaço, o espaço e o tempo transcendido. Então você vai fazer isso como finalitor, você não teria como fazer isso como uma alma. Você tem que ter o ajustador do Pai que é infinito para poder experienciar o que é o tempo e espaço transcendido. O espaço e o tempo transcendido, então, na verdade, ele é mais sutil, quer dizer, ele é alguma coisa já que não tem, já passou a densidade, está fazendo uma rota já para ele do paraíso. Você está fazendo, é outra experiência, tanto é que os seres desse tempo e espaço transcendido, eles são eventuados, eles não têm o nascimento, eles acontecem, e a gente não sabe o que é isso. E o livro postula que provavelmente os Micaéis, quando tiverem os universos em luz e vida, eles vão pegar junto com os finalitores e vão trabalhar nos universos do espaço, do tempo transcendido. Os Micaéis também, junto com os finalitores. Porque é gigantesco esse espaço exterior, ele é gigantesco, cara, perto dos nossos 7 superuniversos, o tamanho das esferas que tem lá são gigantescas. O que vai acontecer lá a gente não tem ideia. É essa grandiosidade do Pai, isso está ligado à beleza que o livro sempre fala, que é a verdade, a beleza e a bondade. A beleza é o ser humano finito encontrar o Pai infinito e trabalhar dentro dessa grandiosidade toda. Eles falam assim, isso é uma beleza incrível. E é mesmo. Porque para nossa mente, mesmo que você abstraia, você imaginar, primeiro, chegar diante do paraíso. Segundo, você com esta mente finita, totalmente limitada, né, por questões protoplasmáticas de pensamento, você conseguir abranger o último, mesmo que seja abstraindo, é incrível, cara. Já é uma coisa incrível para uma mente tão limitada como a nossa, né? E é nesse sentido que o livro eleva a nossa consciência cósmica, porque ele nos leva a mundos nunca imaginados. E, por outro lado... Eles vão ter que colocar em nós uns upgrades muito, muito importantes para a gente conseguir ter um entendimento mínimo, né, cara? Perfeito. Nós vamos ter esses upgrades, sim, quando você chegar no mundo das mansões. Você já não vai ter mais essa parte material da vida, essa mente material, você já vai ter e você vai ter... O livro fala, o que nos limita é o pensamento todo, as memórias, tudo protoplasmático, é tudo de matéria. Lá você vai ter outra forma de pensar. Entendi, você vai ter outras capacidades, entendeu? É a mesma coisa que você pegar o computador, os computadores de antigamente que tinham disquete, hoje tudo digital. É totalmente diferente, cara, a relação. Totalmente diferente. Esses quatro... Estou falando sobre essa questão até da dimensão da consciência, mas dos seres físicos aqui, de um cérebro, 2 cérebros e 3 cérebros. Nós, por exemplo, com 2 hemisférios, tem uma percepção muito mais emocional das coisas. Os que têm 3 cérebros seriam
o nosso cerebelo mais avançado tem uma condição espiritual muito maior. Você imagina, na própria evolução física já acontece isso, imagina a evolução espiritual, né? Eles têm realmente uma maior proximidade com Deus, é verdade. Nós temos que cruzar de um cérebro para o outro e fazer essa conexão com dois, que é um pouco mais difícil esse nosso trabalho de juntar essas duas partes, né? Você tem que ter essa ponte que liga os dois e começar a ter o equilíbrio entre o abstrato e o concreto. Não dá para viver só no abstrato, não dá para viver só no concreto, você tem que ter um equilíbrio. Mas o bonito de ver tudo isso, já vou, César, é você ver a grandiosidade, cara, aonde que a gente vai parar, e como isso tem uma lógica matemática, uma lógica física. Não é essa fantasia que todas as religiões nos ensinam, né? Fala, César. Não, desses 4 mundos exteriores, me parece que é só o primeiro que está sendo os portadores da vida, que estão trabalhando movimentação, ali, né? Mas eles falam que temos 4. Por enquanto parece que é só o primeiro, né? Não, mas que mas que eles estão trabalhando já, pode ser, né? Mas só tem movimentos, inclusive do nosso universo, do nosso planeta, a gente enxerga os mundos exteriores. Por isso que eles falam que os mundos estão em expansão, né? O universo está em expansão. Porque a gente está num ponto que você consegue ver o universo exterior. Maravilha. Marcos, tu falou para o Flávio que nós estamos indo para dentro, né? Tá certo. Nós temos que ir para dentro, nós estamos no exterior e caminhando para o nosso interior. Mas depois, quando nós formos finalitores, nós saímos de novo. Não tem ideia. Para o espaço eu realmente não tenho ideia, porque você provavelmente vai caminhar mais profundamente ainda. Agora, porque nós estamos caminhando de fora para dentro, porque nós estamos no exterior da manifestação. E nós estamos saindo do exterior para encontrar o Pai. E nós estamos na camada externa indo para dentro. Por isso que ele fala, a evolução é para dentro e para cima, na direção de Deus. Mas depois, se nós formos para os espaços exteriores... Não tenho ideia. Nós vamos para fora de novo. Eu não sei, eu realmente não sei. E vai ser puro serviço nos universos exteriores, né? Porque quando você chega diante do Pai, você projeta a sua identidade no Pai universal. Você tira a tua projeção do ajustador e põe a tua própria identidade, a projeção, no Pai universal. Então, você vai, entre aspas, não sei se é besteira o que eu estou falando, você vai estar projetado no Pai. É uma coisa incrível isso. E aí você vai caminhar para espírito de 7º grau. Se nós chegarmos diante do Pai como espírito de 6º, só quando formos para fora que a gente vai chegar como espírito de 7. Então, nós não chegamos com o Pai completo. Por isso que você vai caminhar mais para dentro ainda. Agora que eu saquei. Eu acho que essa confusão também é feita por causa do tempo e espaço, né? A hora que a gente sair dessas dimensões de tempo e espaço, isso fica bem tranquilo, bem calmo, me parece. Né? A gente começa a medir... Tomara, cara! Tomara! Deve ser, cara, porque a gente começa a confundir as coisas exatamente por causa Mas a gente confunde, Flávio, porque nós estamos no mundo porque a gente está exatamente... porque nós estamos exatamente no tempo e no espaço, querendo abstrair o infinito. Como ele fala, é impossível para a mente que precisa ter sequência conseguir entender o infinito. Eu deixo abstraído na minha mente, eu falo, tá bom, tem uma infinitude. Não sei o que é, mas fica como uma abstração na minha mente. Continuar mais um pouquinho aqui para a gente... Bom, outra parte interessante, o que acontece, né? Tanto a Ilha do Paraíso quanto o Universo Perfeito de Avona aparecem um fiat. A vontade do Pai é primordial. Ele pensa, acontece. Não tem como ser, porque ele é tudo. O que ele quer... Vocês lembram que o ajustador de Jesus falava, eu não tenho consciência do tempo. O que você desejar imediatamente aparece. Que é o mesmo espírito, né? Quando você vai para o universo do tempo e do espaço,
acontece o quê? Significa criação e criatividade no tempo. A evolução ocorre lentamente, assim as criaturas podem ser parceiras do Pai neste processo de trazer à existência um Deus limitado e finito como expressão da experiência de todos os seres. Com base em valores, a experiência ocorre o quê? Com base em valores universais, que nós conversamos a semana passada, onde há a possibilidade de escolha pelas criaturas de fazer a vontade de Deus por uma decisão própria. Então, sim, Avona, tudo aqui, o Pai, quando emanou de si próprio os seres de Avona, tudo perfeito, que faz a vontade dele, tudo foi imediato. Exatamente para você entender o que é teu início e como a coisa ela não se realiza de imediato, é só no tempo e no espaço onde você tem a sequência dos acontecimentos. Está aqui a resposta, porque de como é que é feita a experiência, né? Essa é a experiência. E é exatamente onde nós estamos. O Pai Universal, por livre escolha, alcança a liberação dos vínculos da infinitude e das correntes da eternidade por meio da técnica da trinitarização. Está vendo como dá para ler o livro de Urântia? A tríplice personalização da deidade. O Ser Supremo está ainda agora evoluindo como uma unificação subeterna da personalidade, da manifestação cétupla da deidade. Quem é a manifestação cétupla da deidade? Deus, o cétuplo, nos segmentos tempo-espaciais do grande universo. Eu acho assim, às vezes o livro complica, né? Ele fala cétupla, põe aí Deus, o cétuplo, né? Porque você tem que relacionar. Então, você pega um parágrafo como esse, tem que fazer um monte de relações, mas se você enxerga, fica muito mais fácil de entender o que o livro está falando. E aí que você entende a importância do 137, né? O Pai Universal se libera da Trindade e experiencia através do 7, Deus, o cétuplo. E quem atende às necessidades do universo mestre, né? Quem fomenta e atende às necessidades fundamentais do universo mestre, como um todo, do paraíso até o quarto nível, o mais externo do espaço. Existencialmente, essa superproteção é atribuível provavelmente à Trindade do paraíso. Mas, de um ponto de vista experiencial, o surgimento dos universos pós-Avona depende, olha lá, dos absolutos quanto ao potencial. Está aqui. Estamos com o absoluto aqui. Do último quanto à direção, porque nós vamos experienciar até o Deus último. Lembra que antes vem o Supremo, depois vem o último. Do Supremo para a coordenação evolucionária. Quem está coordenando toda a evolução é o Ser Supremo, inclusive o último. E dos arquitetos mestres, que estão no paraíso, para a administração antes do aparecimento dos governantes específicos. Está aqui. Olha aqui, os absolutos, do último quanto à direção, que é onde nós vamos chegar como seres evolucionários, e do Supremo, que coordena tudo isso daqui. O que tem aqui que nem eu lembro? Aqui é o seguinte, aqui é para fazer... E aonde vai terminar tudo isso daqui? Então, vamos lá, começar desde o comecinho, dos 7 absolutos da infinitude, né? Dos absolutos, da Trindade como Pai Universal, dos 7 Espíritos Mestres, dos universos experienciais de Deus, o cétuplo. Isso daqui está criando Deus absoluto, perfeito? Este Deus absoluto, ele vai fazer o quê? Ele vai se impingir no absoluto inqualificável, com a experiência. É como se este absoluto inqualificável, este Pai Universal, tivesse criado o seu corpo. Este Deus da experiência, então, a deidade alcança o absoluto inqualificável, impinge-se nele e com ele experiencia a identidade. Porque todo este processo criou este corpo experiencial de Deus, que era o plano Deus do começo. Vocês entenderam isso? O final
quando tudo estiver pronto, este Deus absoluto, se é que um dia vai estar pronto, ele vai voltar para o absoluto inqualificável e Deus vai ter um corpo dele, infinito, e um corpo experiencial. Entenderam como a coisa se integra no final? Esse é o final da história. Se vai acontecer, o livro também não sabe, mas o final da história, teoricamente, é essa. Esse Deus absoluto se integra no absoluto inqualificável. E aí terminou, entre aspas, terminou a criação, e o pai vai fazer outro parquinho aí para a gente se divertir. Fala, Ana Paula. Oi, Dalmolin. Boa noite. Boa noite. Deixa eu te falar. Por exemplo, nós, como filhos de Deus, nós somos também co-criadores, não é? Tá, vamos entender o que é ser filho de Deus. Primeira coisa importante, a fantasia é, nós somos seres animais, com o ajustador do pensamento. A partir do instante que nós escolhemos fazer a vontade desse ajustador e nos tornamos fusionados a ele, nós nos tornamos filhos de Deus. Por enquanto, nós somos seres animais, só. Exatamente isso, mas a gente, enquanto seres animais, a gente pode também pensar e criar a nossa vontade, não é? A grande diferença é que quando você pensa, você tem um tempo para manifestação. É diferente do pai. Graças a Deus, porque às vezes a gente pensa besteira, se manifestasse na hora, a gente se danava. Com certeza, não. Então, perfeito, a gente é co-criador. Porque isso eu estou falando, mas, por exemplo, e as pessoas que não têm não acreditam, vamos dizer assim, não têm essa fé, tá? E não se ligam a esse ajustador, elas não conseguem criar por causa dessa não ligação? Não, a pessoa consegue criar porque a mente tem essa capacidade. Você tem essa capacidade criativa, mesmo um ateu, ele tem a capacidade criativa, só que ele vai seguir a mente. Se você olhar o estado do mundo hoje, ele é devido às pessoas acreditar somente na mente concreta como solução dos problemas. E você está vendo o caos que está o mundo. É arma para tudo quanto é lado, é aquecimento global, porque não tem uma ligação com o espírito que traria soluções do absoluto inqualificável para resolver todos esses problemas. Então, mesmo um ateu, quem não acredita em Deus, ele tem a capacidade de co-criar. Ele pode fazer o que ele quiser. Só que ele é mais limitado, entendeu? Ele vai estar preso dentro daquelas limitações, ele pode até causar uma destruição, mas ele não vai conseguir ir muito mais longe, porque o nosso livre-arbítrio é limitado. Entendi. Bem, na verdade, o nosso livre-arbítrio só serve para você decidir se você vai seguir a evolução ou não. Porque, no fundo, é isso que você vai escolher mais para frente. Eu sigo, aceito a fusão ou não, e tchau. Obrigada. Obrigado você. Só para terminar, então. Bom, aqui a gente viu, então, qual é o final, né? O final é exatamente aqui, esse Deus absoluto se integrando no absoluto inqualificável. E aí, aqui foi, então, a origem, a base para a realidade, a matéria-prima. Aqui é o pensamento, o objetivo a ser alcançado do Pai, que é a experiência. E aqui é a ação, a execução do projeto, a experimentação. É isso que diz a introdução do livro de Urântia. Ele mostra essa lógica do início ao final. E olhando aqui nos universos do tempo e do espaço, né? Nível finito, limitações da criatura no tempo e no espaço, podem não ter fim, mas tem um começo, que é a supremacia da deidade. Aqui é o nível absoluto, né? Que é o absoluto da deidade, são os seres do paraíso. Através do Supremo, evoluímos do nível finito para o nível absonito, que é o tempo-espaço transcendido. O que é o nível absonito? Seres e coisas sem começo nem fim, transcendência do tempo e do espaço. Os seres não são criados, são derivados. E o final
né, como eu mostrei lá, é a criação da deidade experiencial e existencial. Aí, aqui está todo o esquema da evolução, que é o Deus absoluto. Isso daqui é o esquema da evolução. E aí vem uma questão interessante que o livro fala, que é o seguinte, é importante saber disso, apesar de poder causar uma bagunça, que diz que a maior proposta filosófica do universo é essa, o absoluto, os três absolutos feito um aqui. Existe antes da Trindade? Ou é a Trindade antecedente ao absoluto? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A Trindade ou os absolutos? O absoluto inqualificável é uma presença de força independente da Trindade? A presença do absoluto da deidade conota a função ilimitada da Trindade? E o absoluto universal é a função final da Trindade ou ainda tem uma Trindade das Trindades? Nós vamos ver a Trindade das Trindades na próxima aula. E aí ele responde, ele fala o seguinte, no primeiro pensamento, um conceito do absoluto como sendo ancestral a todas as coisas, mesmo a Trindade, parece oferecer satisfação transitória, de gratificação consistente e de unificação filosófica. Mas uma tal conclusão é invalidada pela realidade da eternidade da Trindade do paraíso. Ele está dizendo que a Trindade do paraíso é eterna. Aprendemos e acreditamos que o Pai universal e os seus coligados da Trindade sejam eternos por natureza e existência. Há, então, uma única conclusão filosófica consistente que é: o absoluto é para todas as inteligências do universo a reação impessoal e coordenada da Trindade. Quer dizer, isso daqui existe por devido à Trindade. A todas as situações espaciais básicas e primárias, intra-universais ou extra-universais. Para todas as personalidades inteligentes do grande universo, a Trindade do paraíso continuamente surge como absoluta em finalidade, eternidade, supremacia e utilidade, e também como absoluta para todos os fins e propósitos práticos de compreensão pessoal e de realização da criatura. Quer dizer, o livro, ele quebra, ele mostra toda uma questão disto daqui acontecer no tempo e no espaço, sendo que nada disso daqui nunca aconteceu, porque ele diz que esta Trindade, ela é absoluta e sempre existente. Mas é assim no tempo e no espaço e a gente acaba tendo uma ideia. Para terminar, vou falar rapidamente, para complementar, né? Eu podia falar na próxima, mas é melhor agora, explicar o que significa, o que cada um desses seres, os absolutos da infinitude fazem, para a gente entender a função deles dentro dessa manifestação. Então, a realidade infinita e total e existencial é existencial em 7 fases, como 7 absolutos coordenados. Primeiro, o Pai universal. Deus, sendo a primeira fonte centro, é primordial em relação à realidade total, inqualificavelmente. Ele não está qualificado, é infinita, eterna, ilimitada ou condicionada pela volição. O Pai universal é a personalidade da primeira fonte centro. Como Deus, o Pai, ele é criador, controlador, sustentador, amor universal, espírito eterno e energia infinita, potencial de todos os potenciais e fonte de todas as realidades, estabilidade de toda a estática e dinamismo de toda a mudança, fonte dos modelos e dos arquétipos e pai das pessoas. Coletivamente, todos os 7 absolutos equivalem à infinitude, mas o Pai universal é ele próprio de fato infinito. Foi por isso que eu mostrei para vocês o cubo, né? Porque esse cubo aqui, ele revela exatamente aquilo que é o Pai universal. Tá aqui, ó. Ele é a fonte de tudo. Não importa o que aconteça, é o Pai universal que é a fonte de tudo. Ele está no centro do cubo, né? E aí, aqui, ele se relaciona com a parte energética, com a parte do potencial, e aqui ele se relaciona com a parte manifestada. Então, o Pai universal é tudo. Ele é a fonte, ele é tudo. É isso que é o mais importante.
E nós vamos ver melhor isso quando nós começarmos a parte 1. Já o Filho Eterno, né, a segunda pessoa da deidade, ele é a realidade da personalidade absoluta do eu sou. Quer dizer, o Pai projeta a personalidade absoluta, isto é, a primeira personalidade e a mais alta de todas, no seu Filho. Ela sustenta as realidades espirituais e todos os valores espiritualizados. Controle da gravidade espiritual universal. O Filho Eterno é a expressão perfeita do primeiro pensamento absoluto e infinito do Pai Eterno. Quando o Pai pensou, ele projetou o Filho e criou a Ilha do Paraíso. Nenhuma personalidade pode esperar alcançar o Pai universal, a não ser por intermédio do seu Filho Eterno. A segunda fonte centro, o Espírito é inqualificável, enquanto a personalidade é absoluta. A administração da lei espiritual é inerente à segunda fonte centro. Quer dizer, o Pai, ele equivale à infinitude, a administração toda espiritual é do Filho Eterno. A terceira fonte centro, o Espírito infinito, é também chamado de agente conjunto, é o integrador infinito das energias cósmicas do paraíso com as energias do Filho Eterno, é onde surge a Vona. Integra universalmente os aspectos funcionais variáveis de toda a realidade em todos os níveis de manifestação desde os finitos. Quer dizer, o Espírito é que integra tudo. Ele revela a misericórdia do Filho nas ministrações dos seus múltiplos filhos, funciona como manipulador infinito, tecendo para sempre o arquétipo do paraíso nas energias do espaço. Quer dizer, quem faz acontecer tudo é a terceira fonte centro, é o Espírito infinito. Esse Deus da ação é a expressão perfeita dos planos e do propósito sem limite do Pai e Filho. A revelação da lei, a promulgação e a interpretação dos estatutos divinos são funções da terceira fonte centro. A aplicação da lei, a justiça, cai no domínio da Trindade do paraíso e é levada avante por certos filhos da Trindade. A fonte centro do paraíso, a ilha, é o segundo modelo de não-deidade, porque não é uma personalidade, é a base para a compreensão, revelação do eu seu força, né, da energia, e fundação para o estabelecimento do controle da gravidade em todos os universos. É o absoluto dos arquétipos, de toda a realidade não espiritual, impessoal e volicional. Quer dizer, da parte de baixo da Ilha do Paraíso sai tudo que for necessário energeticamente para sustentar os universos em evolução. Toda a energia cósmica mantida sob o controle absoluto gravitacional pela primeira fonte centro é por intermédio do modelo absoluto da Ilha do Paraíso. O paraíso não está no espaço, não, porque ele que é a partir dele que o espaço existe, né? O espaço existe em relação ao paraíso. E a cronicidade de movimentos é determinada pela sua relação com o paraíso. A Ilha Eterna está absolutamente em repouso. O paraíso existe no foco do espaço. O inqualificável penetra-o, sim, porque ele está dentro do inqualificável. E toda existência relativa tem o seu princípio dentro deste domínio. O absoluto da deidade, ele é o controlador da realidade material. É o ativador onipotente. É o potencial que foi segregado da realidade total e infinita por escolha livre do arbítrio do Pai Universal, e no interior do qual todas as realidades da divindade existenciais e experienciais ocorrem. Isto é, quando o Pai se autolimitou, ele criou uma realidade. As possibilidades causais potencialmente pessoais de realidade universal, a totalidade de todo o potencial da deidade. O absoluto da deidade é o qualificador intencional das realidades inqualificáveis. Quer dizer, toda aquela realidade que está no absoluto inqualificável, ele qualifica, ele traz à existência. Né? O absoluto da deidade é o qualificador do absoluto. Puta, isso daqui é para morrer, né? Do absoluto e absolutizador do qualificado. Ele é quem inicia o destino.
Já o absoluto inqualificável, que está ligado à infinitude cósmica, ele é estático, reativo e passivo. É a infinitude cósmica não revelada do eu sou, a totalidade da realidade não deificada e a finalidade de todo o potencial não pessoal, extradivino e não deificado. Portanto, é desprovido de personalidade, de divindade e de todas as prerrogativas de Criador. Nem fatos, nem a verdade, nem a experiência, nem a revelação, nem a filosofia, nem a absolutude são capazes de penetrar a natureza e o caráter desse absoluto sem qualificação. O espaço limita as funções do inqualificável, lógico, porque você criou uma parte qualificada que tirou a inqualificação, então limitou. Mas a presença do inqualificável é ilimitada e infinita. Ele é o mecanizador todo eficiente do universo dos universos. E o rosto que o infinito apresenta a todas as personalidades do universo é a face de um pai, o pai universal de amor, como a gente viu. Por isso que o último absoluto, ele faz o quê? Ele se impinge no absoluto inqualificável. E o absoluto universal, que a gente viu aqui, né? Ele é o unificador do absoluto da deidade e do absoluto inqualificável. É a unidade e infinitude não revelada do Pai universal. O absoluto universal era inevitável ao Pai universal em seu ato de livre-arbítrio absoluto para diferenciar as realidades do universo em valores deificados e não deificados, personalizáveis e não personalizáveis, que nem nós vimos aqui. É o fenômeno que indica na deidade a resolução das tensões criadas pela ação livre da vontade ao diferenciar assim as realidades do universo. E funciona como coordenador associativo dessas somas totais de potencialidades existenciais. A presença-tensão do absoluto universal significa o ajustamento dos diferenciais entre a realidade da deidade e a realidade não deificada. Está aqui, ó, como nós vimos aqui no 2 e 3. Inerentes à separação feita entre a dinâmica da divindade em pleno livre-arbítrio e a estática incondicionada do inqualificável. A dinâmica da divindade, né, que é dada pelo absoluto da deidade, e a estática incondicionada, que é o absoluto inqualificável. Bom, para sumarizar o que a gente viu, né, ele fala o seguinte, o livro, que a divindade é inteligível pela criatura como verdade, beleza e bondade. Ela encontra sua correspondência na personalidade como amor, misericórdia e ministração. E ela é revelada nos níveis impessoais como justiça, poder e soberania. O que isso significa? Que a partir da primeira fonte centro, nós temos o Pai, que é uma personalidade, e o infinito, que são os absolutos. Aqui nós temos realidades pessoais, aqui realidades impessoais. Aqui nós temos a primeira manifestação, que é o Filho Eterno, que é o Espírito. Aqui, como impessoal, quando vem o Filho Eterno, surge a Ilha do Paraíso como energia, matéria. Ambos, o Filho Eterno e a Ilha do Paraíso, criam o Espírito infinito e o ator conjunto, né? O Filho Eterno, esta parte da personalidade, ele se revela como amor, misericórdia e ministração, porque você tem que ter o amor, que é como a infinitude se revela com os seres pessoais, você tem que ter a misericórdia, porque ela é de suma importância para que a gente possa ter livre-arbítrio, porque se a gente cometesse qualquer falha, imediatamente a justiça universal entraria em ação, e a ministração é nos ensinar como evoluir até o Pai. Já do lado da Ilha do Paraíso, nós temos a soberania do Pai, o poder e a justiça, que era algo impessoal. Por isso que tem que ter a misericórdia. Porque como a justiça é impessoal, se há qualquer falha, a justiça vai lá e conserta imediatamente. E não pode, porque se nós estamos num mundo onde nós temos que crescer através do aprendizado entre a escolha, o bem e o mal, tem que haver algo que atenue a ação da justiça
de acordo com o aprendizado que nós temos. E esse daqui chama-se misericórdia. Essa administração, essa justiça, ela vem da verdade, e aqui nós temos a expressão divina e as atividades de deidades. A expressão é a vontade de Deus, que é amor, misericórdia e ministério, que está correlacionada à personalidade, que são os valores do espírito. A natureza de Deus, que é como nós evoluímos no universo através da beleza, da bondade e da verdade, que é como nós compreendemos, que são os significados da nossa mente, e através da lei de Deus, que é justiça, energia, soberania, reveladas nos lados impessoais, que são as realidades cósmicas. Então, é aqui que é assim que nós conseguimos ver e perceber toda essa manifestação, tanto do lado pessoal, quanto do lado impessoal, e como nós vivemos tudo isso aqui. E o livro diz o seguinte, que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Tal afirmação é verdadeira filosoficamente, contudo, Deus é uma personalidade transcendental, e as pessoas apenas amam e odeiam as outras pessoas. E o pecado não é uma pessoa. Deus ama o pecador porque ele é uma realidade de personalidade, potencialmente eterna. Enquanto em relação ao pecado, Deus não assume nenhuma atitude pessoal, pois o pecado não é uma realidade espiritual. Deus nem sabe que existe o pecado, a fim da verdade. Não é pessoal. Portanto, apenas a justiça de Deus toma conhecimento da existência dele. O amor de Deus salva o pecador. A lei de Deus destrói o pecado. Essa atitude da natureza divina mudaria aparentemente se o pecador, afinal, se identificasse completamente com o pecado, da mesma forma que a mente mortal pode também se identificar totalmente com o espírito ajustador residente. Se a mente se identificar com o ajustador residente, ela vai se tornar um filho de Deus e ela pode continuar o seu caminho ascensional. Se a mente se identificar totalmente com o pecado, entra esta parte da justiça. Um mortal assim identificado com o pecado tornar-se-ia, então, inteiramente não espiritual na sua natureza, e, portanto, pessoalmente real, porque a realidade só é do espírito. E, por fim, experimentaria a extinção do seu ser. A irrealidade e mesmo a incompletude da natureza da criatura não pode existir para sempre em um universo progressivamente mais real e crescentemente espiritual. E aqui há uma explicação do porquê que você precisa se fusionar, quer seja com o ajustador, com o filho ou com o espírito. Porque esta é a única forma de você se espiritualizar de verdade, se tornar um filho de Deus. Como o universo está se tornando cada vez mais espiritual, não há lugar para os seres que não se espiritualizam. É tão simples quanto isso e tão difícil quanto isso. Dúvidas, pessoal? Acabou.